Olá, como vai? Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam tudo bem com vocês, tá bom? É, que Deus possa abençoar a todos, né? É, nós que somos a igreja de Deus, né? O povo escolhido de Deus antes da fundação do mundo, né? Somos a igreja de Deus, né? Selada com o Santo Espírito da promessa e comprada com o sangue do Cordeiro, né? O sangue precioso de Jesus, né? Que maravilha, né, meus irmãos? A gente fomos escolhidos antes da fundação do mundo pelo nosso Papai do Céu, que nos ama muito, né? Para que nós fôssemos mais do que abençoados em Cristo Jesus. Que maravilha, né? E a verdade é que Jesus Cristo, né? Ele se despiu dos seus mantos reais do céu, tá certo? E veio a esta terra. Ele fez um pacto com o Pai de dar a sua vida por mim e por você. Que maravilha, né? Eu amo esse evangelho, meus irmãos. Eu amo esse evangelho da graça que tem um poder para salvar todo aquele que crê, tá certo? Independente de etnia, né? De cor, raça, e aí vai, né? Deus já escolheu, né, o seu povo antes da fundação do mundo. Então existem duas sementes aqui nessa terra, os que são de Deus e aqueles que não são de Deus, né? E Deus já sabe quem é. É por isso que Jesus disse que muitos daqueles que ali estavam não estavam crendo em Jesus porque não era ovelha do Senhor, né? Mas as ovelhas, eles ouviam a voz do pastor e seguiam o pastor que era Jesus, né? Então, meu amado, fomos escolhidos antes da fundação do mundo para essa graça que hoje nós estamos vivendo, né? Somos eleitos de Deus. Olha que maravilha, né? Comprado com o precioso sangue de Jesus, né? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, tá certo? A gente vai fazer uma oração para que possamos dar continuidade, tá certo? No que vai ser trabalhado hoje nesse vídeo, tá bom, meus amados? Eu estou andando aqui e enquanto eu estou fazendo essa oração, eu vou virar a câmera para que vocês possam, né, olhar aqui a natureza, tá certo? Melhor ainda, né? Tá certo? Vou dar um giro aqui. Oremos ao Senhor, né? Pai querido, Pai bondoso, Pai eterno, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que se fez carne na pessoa de Jesus, que estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Te agradecemos, Pai querido, por mais um dia, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, eis aí a razão de não sermos consumidos pelo plano da salvação. Por Senhor ter deixado as mansões celestiais por amor a cada um de nós. Obrigado pelo plano da salvação, pelo ar que respiramos, pela vida, pela natureza. Como diz a tua palavra, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das tuas mãos, né? Te agradecemos, Pai querido, por inúmeras bênçãos e a maior dela é a certeza da vida eterna em Cristo Jesus, né? Queremos te pedir que venha ser conosco e cremos que o Senhor será no nosso dia a dia, seja na escola, seja no trabalho, seja em casa, onde quer que nós estejamos, que possamos sentir cada dia mais o teu poder em nossa vida, para que assim possamos seguir rumo nessa vida contigo, né? Seguir rumo ao paraíso quando descermos a sepultura, né? Vivemos aqui contigo, né? Já vivendo o reino, né? Em teu reino e quando partirmos daqui, partimos com a segurança de que vamos para o paraíso. Obrigado, Senhor, porque só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor.
vencer com essa meditação que vamos fazer. Nos capacita para que assim possamos cada dia mais te servir em espírito e em verdade. E obrigado pelo sol que está nascendo ali, pelo teu amor, pela tua grande misericórdia em nossa vida. Que todas as nossas obras desse dia que raiou venha a ser feita em ti. Tudo isso suplicamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, meus amados, depois dessa oração que entregamos mais uma vez a nossa vida ao Senhor e pedimos a sua orientação, hoje a gente vai trabalhar com o seguinte título, né, dessa meditação: Marcas de Deus, tá certo? A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos, né? O apóstolo Paulo, o evangelista da graça, né? O ministro da graça, vamos dizer assim, né? Alguns que estão entrando no canal aqui talvez não saibam disso, né? Talvez esteja começando no evangelho da graça agora. O apóstolo Paulo, ele foi levado ao terceiro céu. Como ele disse, se no corpo ou fora do corpo ele não sabia, o que ele sabia é que ele foi levado ao terceiro céu. E ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo, né, o que seria o Evangelho da Graça, né, o entendimento do Evangelho da Graça do próprio Senhor Jesus Cristo. Então ninguém pregou a graça, ou explicou a graça, melhor dizendo, né, melhor do que o apóstolo Paulo, tá certo? Na verdade, o apóstolo Paulo veio como ajuda para a igreja primitiva, né, para esclarecer tanto a Tiago quanto a Pedro, João e tantos outros, o que era a graça, né? Que a pessoa era salvo, tanto judeus como gentios seriam salvos independente das obras da lei, né? A gente vai ver Tiago escrevendo as suas epístolas, né? Até mesmo João, a gente vê que eles estavam muito apegados ainda à religião, né? Mas o Evangelho da Graça tinha com intuito libertar os irmãos da religião, né? Por quê? Porque Tiago e João ainda estavam com a mente ainda, né? Ainda, vamos dizer assim, cauterizada, né? Com os pensamentos judaicos, né? Com a religião judaica, né? Sabemos que quando Cristo veio, a única religião que existia, pelo menos criada pelo povo de Deus, era a religião judaica. Deus não mandou ninguém criar uma religião. O povo era para ter recebido a lei, né, do antigo pacto e viver na fé de Abraão. Está entendendo? E não fazer das diretrizes de Deus uma religião. Não. O objetivo de Deus ter dado a lei, tanto a lei de Moisés como a lei dos 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos e os 613 mandamentos, a lei de Deus ficava dentro da arca e os 613 mandamentos ficavam ao lado da arca. E Deus fez aquele pacto, né, o antigo pacto com o povo de Israel, porque o povo perdera o conhecimento de Deus e os princípios do concerto abraâmico. Então Deus fez aquele pacto. Não era para fazer não, porque era para todos viver pela fé. Mas por conta do pecado foi acrescentado a lei. Tá certo? Até o tempo de restauração, que foi o tempo que Cristo veio e morreu na cruz do Calvário. É por isso que a Paulo diz, né, que a lei reinou desde Adão até Moisés, né? Então a lei foi dada por conta do pecado, né? Então quando Cristo veio, né, ele cumpriu a lei, ele não revogou a lei, ele cumpriu tudo aquilo que a lei e os profetas profetizavam, tá certo? Por que ele não revogou a lei? Porque o papel da lei, os profetas e a lei não profetizavam que Jesus viria revogar a lei, mas viria cumprir ela. O papel da lei era até a cruz ou até a transição, o ano 70, que Cristo veio e trocou os pactos, tá certo? Tirou o antigo pacto e estabeleceu o novo pacto, tá certo, gente? É isso que precisa ser entendido pelas denominações que estão enganando as pessoas dentro dessas denominações
E as pessoas ficam olhando para o céu, achando que Jesus ainda vai voltar. Ele já voltou no ano 70 e houve a troca dos pactos. E nós agora estamos vivendo o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Um evangelho já com os pactos já consumados, né? Com as profecias todas consumadas, né? Com as questões escatológicas consumadas. Então Cristo tirou o antigo pacto e colocou o novo pacto no ano 70. Ele deu vida eterna a um e morte eterna a outro, né? Então, meus amados, como a meditação diz, marcas de Deus. Deus ele se revela por meio da natureza. Ó, eu vou dar um giro aqui de 90 graus aqui para vocês verem. Então, Deus se revela através do cântico, não sei se vocês estão dando para vocês escutar aí. O cântico dos passarinhos, né? Tem até um pensador que disse que ele jamais se levantaria depois, ele não permitiria, né? Longe dele estava de permitir de que os passarinhos cantassem de manhã cedo primeiro do que ele, louvasse a Deus primeiro do que ele, né? Os passarinhos, meu amado, os cânticos dos passarinhos soltos, estão louvando a Deus, né? Tem gente que cria passarinho preso, meu amado. Se passarinho precisasse de uma gaiola, Deus já tinha feito passarinho com a gaiola, né? Então aquele cântico do passarinho dentro da gaiola não é um cântico de alegria, de felicidade, é um choro, é um lamento, né? Que eles fazem, né? Então, meu amado, que beleza, né? Aqui, eu estou aqui, ó, e os passarinhos louvando a Deus, né? Então, meus amados, precisamos louvar o Senhor, né? Tem até um louvor que diz: graças dou, sim, pela vida, que o bom Deus a me legou. Eu vou ver se eu canto no finalzinho, tá certo? Então, meus amados, marcas de Deus. O que eu quero dizer com essa meditação? Como eu disse, os céus proclamam a glória de Deus, a palavra do Senhor diz, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele disse que a terra, né, a criação de Deus é uma revelação de Deus, né, de quem é Deus, do caráter de Deus, do amor de Deus. Tudo que Deus criou, ele criou para refletir o seu amor, o seu caráter, né, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua clemência, né, benevolência, né? Tudo que Deus criou tem com o intuito mostrar que Deus é um Deus bondoso, justo e misericordioso, né? Então, no livro de Romanos, capítulo 1, Paulo diz que a terra, né? Por exemplo, teve um pensador grego, né, Platão, que ele disse, um filósofo, né? Que ele disse que para crermos que Deus existe, basta olharmos para o céu. Que coisa, né? Então, meu amado, quando nós contemplamos, né, as maravilhas de Deus, nós conseguimos discernir, né, pelo Espírito de Cristo, quem é Deus, né? Que maravilha, né, meu amado? Tanto quantas belezas Deus fez, né, para que nós pudéssemos viver 6.000 anos de pecados e ainda existem maravilhas, né? No mundo ainda existe belezas que alegram a vida e nos fazem sorrir. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Cristo precisa estar em primeiro lugar em nossa vida, meu amado, né? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a natureza, ela revela quem é Deus, que Deus é um Deus bondoso, justo e misericordioso. Aí vem a questão. Por exemplo, eu sou técnico em eletrônica, né? Sou técnico eletrônico, tá certo? Eu também sou mestre de obra, tá certo? Sou técnico em informática. E eu posso garantir a vocês, meu amado, que Deus também se revela em tudo que o homem faça. As nossas obras, meu amado, que nós fazemos, que nós criamos, a tecnologia que o homem criou, Deus já sabendo que o homem ia, né, que a ciência ia se multiplicar em nossa era, principalmente, né, ele
deu um jeito de que o homem refletisse o seu caráter dentro da eletrônica. Não só dentro da eletrônica, eu vou falar mais de outras coisas também, tá certo? Então, meu amado, o evangelho, o plano da salvação, ele está refletida dentro de um aparelho eletrônico. Irmão Moisés, não diga isso. Que história é essa que o evangelho está refletido, né? A gente podemos discernir Deus dentro da eletrônica, é isso que você está querendo dizer? Exatamente isso, meu amado. Vocês sabiam disso? Como eu sou técnico eletrônico, eu posso falar isso com tranquilidade, tá certo? Então, veja só. Por exemplo, uma placa de TV, tá certo? Ou de som, uma placa eletrônica. Ela tem uma pecinha na placa eletrônica chamada de varistor. Esse varistor, tá certo? Ele varia de acordo com a temperatura, tá certo? Com a corrente que ali passa, né? A amperagem que aumentar, tá certo? Ele há uma variação, por isso varistor, varia. Então, essa pecinha que é colocada dentro da placa eletrônica, logo no comecinho, onde a tensão vai entrando, ela tem como objetivo estourar ou abrir, tá certo? Se a amperagem aumenta. Em outras palavras, ela foi colocada ali para dar vida pelo sistema, ou seja, dar vida pelas outras componentes, pelos outros componentes eletrônicos, tá certo? O varistor é colocado com esse sentido. Quem foi que deu a vida, meu amado, para que os outros pudessem viver? Jesus Cristo. Veja que maravilha. Jesus nos mostrando por meio da eletrônica, logo no comecinho, quando a pessoa já vai estudando, né, a serigrafia da placa, a gente encontra o varistor e o varistor está ali à disposição para dar a vida quando surgir um problema, né, na placa ou na tensão elétrica. Quando surgiu o problema do pecado, Deus já estava lá presente para estabelecer o plano da salvação. A gente sabe que Adão e Eva foi enganada pelo o diabo, né? Que usou a serpente como instrumento para enganar Adão e Eva, né? Eles foram induzidos, né? E aí eles caíram em pecado, né? E aí, quando houve o problema do pecado, o Senhor estava lá, pegou um cordeirinho, né? Imolou e vestiu Adão e Eva com a pele de ovelhas, né? E os tirou do jardim do Éden, né? E colocou 2 anjos lá com espada flamejante para que não se entrasse de novo no jardim do Éden e não imortalizasse o pecado. O homem não entrasse de volta e não imortalizasse o pecado, né? Então, meus amados, e aí, né, quando houve o problema do pecado, o pecado não pegou Deus de surpresa, né? Que maravilha, né, meus irmãos? Deus, que é um Deus onisciente, ele já sabia que Adão e Eva ia pecar, né? Que Adão e Eva ia falhar, tá certo? Mas ele não... Adão e Eva não precisavam ter falhado, né? Havia a possibilidade de ele falhar. Deus já sabia que ele ia tomar essa decisão. Mas Deus fez o quê? Deus fez que Deus permitiu, tá certo, que o homem tomasse, porque o homem tem a livre agência, tá certo? Não o livre arbítrio, mas o homem tem o poder nessa terra de tomar a decisão, seja para o bem ou para o mal. Por exemplo, Deus nos deixa com a livre agência, né, de semear, seja o bem ou o mal. Mas Deus também nos dá a livre agência de também colhermos aquilo que plantamos. Se plantamos o bem, colhemos o bem. Se plantamos o mal, colhemos o mal. Tá certo, meu amado? Por isso a Bíblia diz que segue o bem para que vivas, né? Então, meus amados, como é que se diz, né? No jardim do Éden, né, Adão e Eva pecou e Deus já... O pecado não pegou Deus de surpresa, né? Aí Deus estabeleceu o plano da salvação. E isso é o mesmo que acontece dentro da eletrônica, né? Existe o varistor está lá,
para que quando aconteça alguma coisa na placa, ele estoure e aí ele dá a vida, né? O varistor dá a vida pelos outros componentes eletrônicos e não aconteça um dano maior, né? E a placa não se perca por completo, né? Mesmo assim, Jesus veio a esta terra e morreu na cruz do Calvário, né? E deu a vida por, por todos aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que maravilha, né? Conseguimos discernir Deus na natureza. Olha que coisa linda. Olha o cântico dos passarinhos. Conseguimos discernir Deus através da eletrônica, né? E conseguimos definir Deus, conseguimos discernir Deus em tudo que o homem faz, né? Não só Deus, como o grande conflito também conseguimos discernir, né? Mas esse é assunto do grande conflito para outros vídeos, tá certo? Outras meditações. Então, o plano da redenção está dentro do grande conflito, né? Entre Deus e Satanás, tá certo? Entre Deus e o diabo. Satanás quer dizer adversário, diabo quer dizer anjo mau, tá certo? Então, através da natureza, é interessante, meu amado, né? Eu estou fazendo o curso também de agroecologia no CERTA. Meu amado, o CERTA é uma benção. Você já ouviu falar do CERTA? Ele está localizado, né, em Pernambuco, tá certo? Em Glória de Goitá, tá certo? O CERTA é uma benção para todos aqueles que fazem esse curso lá, tá certo? Eu tenho muitos amigos que estão me vendo, que faz parte do CERTA, né? E eles sabem de que eu estou falando. Os professores são ótimos, meu amado. Eu não estou sendo aqui, não estou falando isso só porque eles vão talvez ouvir ou ver esse vídeo, não. É porque realmente todos os professores, meu amado, eles são umas bênçãos, né? Eles ensinam de tal forma que você consegue realmente aprender as coisas, né? De forma fácil, tá certo? Então, se você ainda não conhece o CERTA, coloca aí no seu navegador aí e quando tiver vagas abertas aí, se inscreva aí que vale a pena fazer um curso no CERTA, tá certo? Então, gente, o que eu aprendi no CERTA, tá certo? Uma das partes que eu aprendi no CERTA, e quando eu estava ouvindo o professor falar, né? Eu consegui discernir, mas vê que maravilha, vê como Deus se revela através da natureza, né? Você vê que tem a árvore, né? A gente tá vendo ali a árvore, tá certo? E existem seus filhinhos, os seus filhinhos, vamos dizer assim, né? É, cai a semente, né? E brota o broto e há ali as mudazinhas. Porém, essa árvore que cresceu, mais tarde ela vai morrer para que uma daquelas mudazinhas ali brote no lugar dela e ela dê continuidade. Ou seja, a árvore dá a vida por aqueles que estão ali. Está disposta a dar a vida. Mesmo assim, meus amados, Cristo estava disposto a dar a vida por todos aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo, né? Então, tudo, meu amado, na natureza, quando a gente vai estudar e analisar direitinho, a gente vê que existe as marcas de Deus, tanto na natureza, né, no cântico do passarinho. Você vê que o passarinho não trabalha, mas ele já tem os seus alimentos, porque Papai do Céu os alimenta, né? Por isso Jesus disse, né? Se Deus cuida dos lírios do campo, que eles não teçam nem nada, Deus faz com que eles sejam lindos, né? Se Deus cuida deles, se Deus cuida dos passarinhos, né, que não trabalha nem nada, mas Deus dá o seu alimento. Então, tanto Deus falando do passarinho na questão de alimentação, como nos lírios do campo na questão da roupa,
Deus estava dizendo, Jesus estava dizendo, olha, não se preocupeis com a vez de, com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, de vestir, porque se eu cuido de tudo isso, da natureza, né, se eu cuido dos passarinhos, quanto mais de vós, homens de pequena fé. Então, meu amado, não precisamos nos preocupar com o que vamos vestir ou o que vamos comer, porque é Deus que cuida de nós. Nós somos povo de Deus, escolhido antes da fundação do mundo, e Ele tem cuidado de nós. Não é verdade? Então, meu amado, Deus está no controle de todas as coisas, tá certo? Talvez eu esteja falando para algumas pessoas que estejam com depressão, que esteja passando por algum problema no casamento, tá certo? No namoro, no noivado, talvez no trabalho, na rua, na vizinhança, talvez está um problema com o seu vizinho, tá certo? Na sua família, tá certo? Lembre-se que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus cuida de nós. Basta que nós oremos a Ele e confiemos em suas promessas, tá certo? Então, meu amado, esse Deus maravilhoso, Ele está dizendo assim, ó, não se preocupeis, confie em mim, descansai em mim, tá certo? Precisamos aprender a descansar no Senhor, tá certo? Entregar a nossa vida a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, tá certo? Só em nós termos amanhecido, né? Com esse belo sol que a gente está vendo ali, ó, com essa natureza bonita, seja onde quer que a gente esteja, né? Só em nós estarmos aqui com saúde, né? Enquanto todos, já pensaram nisso, enquanto muitos estão nos hospitais e que Deus também está cuidando deles, mas estão no hospital e você está com saúde, às vezes talvez você esteja reclamando por alguma coisa, mas você está em casa ou na rua, em qualquer lugar, ou até mesmo trabalhando, não sei, e está reclamando, achando que sua vida é ruim. Lembre-se que muitos estão nos hospitais, estão nas prisões, estão passando por coisas muito mais difíceis do que você, meu amado. Tá certo? Então, provações todos passam, mas a questão não é passar por provação, a questão é quem está caminhando conosco. Se você estiver caminhando com Jesus, lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o Rei, Senhor. Oh, meu amado, que maravilha, né? Então, se nós estivermos com o Senhor, meu amado, não temos de que nos preocupar. E realmente estamos, nós somos povo escolhido de Deus, antes da fundação do mundo, comprado com o sangue do Cordeiro e selado com o Santo Espírito da promessa. Que maravilha, né, meus amados? Nós antes não éramos povo, mas hoje viemos a nos tornar povo de Deus, comprado com o sangue do Cordeiro, o sangue precioso de Jesus, né? Ele, por meio de João Batista, recebeu todos os pecados do mundo por imposição das mãos, né? João Batista foi o último sumo sacerdote da lei levítica, também foi profeta, e ele transferiu todos os pecados do mundo, ou a condenação por conta desses pecados, né, simbolicamente, e Cristo morreu por conta desses pecados, por mim e por você na cruz do Calvário, e ressuscitou para a nossa justificação. Que maravilha, né? Nós recebemos vida e abundância, vida e vida em abundância, por meio, né, daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em ti, Jesus. Certo? Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos povo abençoado de Deus, né? Comprado e selado com o Santo Espírito da promessa. Que maravilha, né, meus amados? E fomos chamados por Deus não só para viver o Evangelho, mas para também pregar o Evangelho. E é por isso, meu amado, que eu quero chamar a atenção a vocês para o projeto Mensageiro da Esperança. Seja um mensageiro da esperança, contribua, né, se você tem condições de contribuir, tá certo? Com a doação voluntária. Você nunca vai ver aqui o irmão Moisés pedindo dízimo e oferta. Porque dízimo e oferta, meu amado, para a pregação do Evangelho, para a ministração da palavra de Deus, era na antiga aliança. Nós estamos numa nova aliança,
que Deus não estabeleceu dízimo e oferta, primícia, não. Tudo isso era antigo pacto. Nós estamos vivendo no novo pacto. Só que o evangelho precisa ser pregado às pessoas. As pessoas precisam ser libertas do sistema religioso, denominacional, templário, né? Conhecer o verdadeiro evangelho. Então, para isso precisa-se recursos. E esses recursos Deus vai lhe abençoar, e já lhe abençoou, para que você contribua com esse ministério da pregação do Evangelho da Graça. Tá certo? Temos aí o projeto Mensageiro da Esperança, no qual você pode ser um desses mensageiros da esperança, e eu creio que você é, tá certo? Abaixo aí, na descrição do vídeo, você toca aí no título do vídeo, tá certo? E temos um vídeo aí no canal chamado Mensageiro da Esperança, você clica ali em Mensageiro da Esperança, no nome Mensageiro da Esperança, vai aparecer a descrição, e aí tá lá, doação voluntária, e tá o meu Pix. E você faz uma doação aí, seja em qualquer valor, para ajudar a pregação do Evangelho. E quando eu me disponho a levar a mensagem de Deus, quando eu vou levar, né, a mensagem de Deus, né, seja melhorando o cenário que nós estamos, né, seja indo fisicamente em tal lugar, é como se você também estivesse indo conosco. E a Bíblia diz, meu amado, que aquele que aguar será aguado, tá certo? Você quando agua as outras pessoas, para que quando você ajuda o irmão Moisés, né, a levar a mensagem de Deus, você está abençoando as outras pessoas e você também está sendo cada vez mais abençoado, tá certo? Com toda sorte de bênção, tá certo? Então seja um mensageiro da esperança. Esse plano, meu amado, nasceu no coração de Deus, tá certo? Deus lhe escolheu antes da fundação do mundo para que você participasse desse projeto, o projeto Mensageiro da Esperança. Que você fosse um mensageiro da esperança, tá certo? Então participe, se inscreva aí no canal Projeto Quero Congregar com Jesus, tá certo? Eu sou orador desse canal. Se você entrou por paraquedas, caiu de paraquedas no canal, não sabia disso. Eu sou orador. Cada vez mais nós vamos colocar meditações, mensagens da palavra de Deus para que você cresça espiritualmente cada vez mais, né? E cada dia mais você caminhe nessa terra aqui ao lado de Jesus, né? Então, meu amado, seja um mensageiro da esperança, tá certo? Faça a sua doação para que assim, né, nós possamos juntos pregar esta mensagem maravilhosa da graça de Deus, que nenhuma denominação, meu amado, católica romana, protestante ou evangélica, seja neopentecostal ou pentecostal, não está pregando. Estou pregando o quê? Que Jesus ainda vai voltar, tá certo? Que ainda precisamos praticar tudo aquilo que é praticado dentro das denominações e ainda há a possibilidade de nós não sermos salvos. Que coisa, né, meu amado? A Bíblia diz que Deus já nos salvou em Cristo Jesus, que já nascemos salvos em Cristo Jesus, tá certo? Que já temos a vida eterna, que já estão vivendo novos céus e nova terra, meu amado, onde habita a justiça. Que Ele retirou o antigo pacto e colocou um novo pacto. Então, todas essas verdades bíblicas precisam chegar às outras pessoas, meu amado. E isso só vai ser possível se você contribuir, se você ajudar, tá certo? Nesse projeto, tá certo? Que não é do Moisés, é de Deus. O projeto é Mensageiro da Esperança. Seja um mensageiro da esperança, para que juntos possamos proclamar a mensagem de Deus, tá certo? Então, abaixo aí do vídeo aí na descrição, ou também pode ser no comentário também, vai estar aí o título, vai estar aí o Pix, e você pode fazer a sua doação, tá certo? De acordo com aquele que você propôs, que Deus propôs em seu coração, tá certo? E aí, meu amado, Deus só vai nos abençoar cada vez mais. Então, meu amado, a gente viu aí nessa meditação que Deus está em todos os momentos, né, procurando um meio de que abrir a nossa mente para o Evangelho da graça de Cristo, né? A certeza da salvação, tanto na natureza como naquilo que o homem faz, na tecnologia, né? Na eletrônica, nos aparelhos eletrônicos. Então Deus está sempre se revelando, né, por meio das coisas criadas, até mesmo pelo homem, tá certo? Então Deus é maravilhoso, né, meu amado?
realmente Deus nos ama muito e nos protege e nos guia rumo a Canaã celestial. Vamos terminar essa meditação, né, ou esse diálogo que nós tivemos com um hino, tá certo? É um hino que eu gosto muito, de agradecimento a Deus, tá certo? E assim, ó. Graças dou sim pela vida que o bom Deus a me legou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e aflição, pelo seu cuidado infindo, pela graça do perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela aurora, pela noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que raiou, pela cruz e o sofrimento e eterna ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre a Deus irei louvar. Louvado seja Deus, né? Que bom, né, meus amados? Então, vamos terminar também, finalizar, né? Com a oração, tá certo? Oremos a Papai do Céu. Eu vou virar a câmera aqui para nós conversarmos com o Papai do Céu. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por essa excelente meditação, no qual o Senhor nos deu entendimento que podemos discernir, né, a obra da salvação, o teu grande amor para com a raça humana, por meio não só da natureza, mas por meio também da tecnologia. Obrigado, Senhor, por ter mandado teu Filho amado para nos salvar. E obrigado pela certeza que o Senhor nos dá que em Cristo somos mais do que vencedores e mais do que abençoados. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de participarmos desse ministério, né? O ministério é mensageiro da esperança, de ser um mensageiro da esperança. Obrigado por o Senhor ter nos abençoado e nos dado condições de poder contribuir, né, com esse ministério que não é do irmão Moisés, é um ministério que vem da tua parte, nasceu no teu coração. Obrigado, Senhor, pela vida, pelo dom da vida. Obrigado pela tua santa proteção, por até aqui o Senhor nos ajudou, ter nos ajudado, Senhor. Fica conosco durante todo esse dia, onde quer que estejamos. É isso que te pedimos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que maravilha, né, meus irmãos? Que Deus possa nos abençoar cada dia mais. Fique na paz e até a próxima meditação, tá bom? Não esqueça de fazer a sua doação se você tiver condições de fazer, tá certo? Se você não tem condição de fazer, se você só tem o sustento da sua família, veja bem, viu? Preste bem atenção. Se você tiver só o sustento da sua família, se você tiver só aquilo que só dá para você viver nessa terra e você diz que não tem condições de ajudar, não tem problema, meu amado, tá certo? Você não será mais ou menos abençoado se você contribuir, tá certo? Embora a Bíblia diz que realmente nós somos mais abençoados ainda, isso é bíblico, tá certo? Se nós contribuirmos com a pregação do Evangelho. Por quê, meu amado? Porque existe no coração do ser humano a tendência de ser avarento, né? Avareza é a pessoa que é mão fechada, tá certo? Deus abençoa tanta pessoa, mas a pessoa é avarento. Então, para nos livrar da avareza, Deus deu a oportunidade por meio das bênçãos que Ele nos dá, nós podemos contribuir para que o nosso próximo também venha a conhecer esse evangelho que você conhece hoje. Então, quando nós ajudamos outras pessoas, nós estamos ajudando a nós mesmos, né? Como eu disse, aquele que aguar será aguado. Ou seja, eu conheço pessoas, meu amado, que se livraram da depressão,
tá certo? De doenças como artrose, artrite, que são doenças da mente, do entendimento, do problema da mente, que ao fazer o bem às outras pessoas, elas foram abençoadas só por fazer o bem. Então, quando você contribui, você está fazendo bem ao seu próximo, tá certo? Então, seja um anjo da esperança, né? Participe desse projeto e Deus só vai lhe abençoar cada vez mais, tá certo? Fui!